Bom dia, alunos. Espero que estejam bem durante essa quarentena. E esse áudio ele tem o objetivo de elucidar questões a respeito do último conteúdo que eu upei para vocês a respeito da Revolução Francesa. Na verdade, meu principal objetivo com esse áudio é mesmo fazer uma introdução ao tema, porque eu vou postar mais materiais e mais áudios como esse, muito possivelmente, porque é um tema complexo e é um tema que exige mais atenção. Então, o que cabe saber sobre a Revolução Francesa inicialmente? Bom, no material que eu passei para vocês já tem um bom resumo de todo o processo, vocês encontram ali tudo bem resumido, mas sintetizando, eu diria que a Revolução Francesa ela é de uma importância muito grande porque é o primeiro movimento na Europa movido pela ideologia iluminista, em que tem essa ideologia meio como motor, como plano de fundo. Como assim? Bom, como eu falei para vocês, o iluminismo ele tem uma crítica ao antigo regime, ele tem uma crítica ao mundo que ainda tem muitas características do feudalismo, a toda aquela questão da sociedade estamental, onde os nobres se beneficiavam, eram privilegiados, enquanto a burguesia não tinha esses mesmos privilégios e o povo muito menos, tinha que pagar mais impostos, aliás, tinha que pagar tributos, porque o nobre não pagava tributo e tal. Então, era uma sociedade que era explorada enquanto uma classe privilegiada, a nobreza saía sem pagar nada. Pelo contrário, essa mesma classe se beneficiava dos tributos. Então, o iluminismo tinha essa coisa de criticar esse status quo e, como já disse no outro áudio, defender uma sociedade liberal, que houvesse liberdade individual, que todos tivessem os mesmos direitos, o mesmo direito a empreender, que todos tivessem as mesmas obrigações, que todos tivessem os mesmos direitos, basicamente os mesmos deveres, juridicamente falando, e não houvesse uma classe de privilegiados. Ocorre que a França vai ser o berço do iluminismo, porque na França era onde essas desigualdades do antigo regime, desse período do absolutismo, são mais perceptíveis, sabe? São mais cruas. A gente está falando de uma monarquia em que você tem muito claramente essa configuração de antigo regime, de uma maneira mais abismal, da nobreza que se beneficia, que é privilegiada, que ostenta, que tem toda a coisa da vida cortesã, que tem toda a coisa da ostentação, do rei sol, que é o cara que manda em tudo, enquanto você tem a burguesia tentando ascender, mas sempre abaixo da nobreza, sempre tendo que pagar altas taxas e sempre tendo suas iniciativas controladas, moderadas, mediadas pelo rei, e enquanto o camponês, numa situação ainda pior, passava fome, passava necessidade, etc. Então, na França, essa disparidade social era perceptível de uma maneira muito maior. E é essa disparidade social que vai ser o estopim, a razão pela qual você tem o estouro, a eclosão da Revolução Francesa, porque basicamente vai chegar num ponto em que os camponeses e a burguesia não vão suportar mais, porque a França atravessa um momento de crise, atravessa um momento de extrema crise econômica, porque você começa a ter problemas seríssimos de produção, o solo não está produzindo muito, então você não tem o mesmo rendimento, né, dos insumos agrícolas, da produção agrícola, e óbvio que isso prejudica tudo, porque isso significa menos comida, sabe? E o camponês sente muito isso, porque basicamente ele vai passar fome. Se você tem menos produção, tem menos comida, ele e a família dele não vão ter mais tanto para comer, pelo contrário, muitas vezes vão passar fome. Um dos motivos deles passarem fome é que, mesmo durante uma crise como essa, os nobres, os caras que exploravam essa galera, eles não vão abrir mão dos tributos
tal como eram pagos, ou seja, eles vão exigir a mesma quantidade de tributo em forma de produção. Então, mesmo no momento em que a produção está escassa, o nobre lá, o cara que era o dono da terra, ele não quer saber, ele quer o dele, ele quer o tributo dele integralmente, por mais que o cara passe fome para pagar, sabe? E do mesmo jeito o Estado, alinhado a esse cara, exige o mesmo, que o cara pague os tributos que ele tem que pagar. Isso gera um sentimento de revolta muito grande no campesinato e na própria burguesia, porque como você começa a ter uma crise, ela também entra em crise, ela não consegue mais lucrar como antes, principalmente porque a França ela está atrasada, ela está comercialmente atrasada, exatamente porque o rei coloca muitos entraves ao comércio, então isso prejudica a ascensão da burguesia francesa. Então começa a haver um clima constante de revolta, de insatisfação, até chegar o cume, o momento em que isso se torna mais forte, quando a nobreza resolve fazer uma convocação nos Estados Gerais, que é uma tradição feudal, e que esses Estados Gerais eram basicamente a... Perdão, gente, sabe quando é um branco? Esses Estados Gerais, a convocação dos Estados Gerais eram basicamente três, esses estados, para começar, e esses estados eram a igreja, o clero, no caso, né? Não a igreja, o clero, que eram os membros da igreja, então, né? A nobreza e o terceiro estado, que era o povão. Então, você tem o primeiro estado, que é o clero, claro, porque clero sempre em primeiro, né? Tem questão de ser um deus. Segundo, que é a nobreza, e esses fechavam um com o outro, porque o poder espiritual legitimava o poder temporal, então a igreja, as esferas religiosas, principalmente as mais altas esferas, os bispos, arcebispos, né? Porque você tem os padres que são mais pobres e mais próximos ao povo, mas você tem o alto escalão, os padres que são mais próximos dos poderosos e tal. Então a igreja, de um modo geral, legitimava o poder do nobre, o poder do rei. Então, o primeiro estado fechava um com o outro. Até porque os membros do primeiro estado, principalmente do alto, médio e alto escalão, vinham da nobreza, eram nobres que iam para a vida religiosa, que mandavam seus filhos para a vida religiosa. Então, esses dois fechavam juntos. E o terceiro estado era todo mundo que não pertencia ao primeiro e ao segundo, ou seja, todo mundo que não era do clero, que tampouco era nobre. Ou seja, você tem aí os camponeses, você tem aí a burguesia, você tem, falando desse sentido, né? Você tem artesãos, você tem pessoas que fazem trabalho manuais diversos, você tem ferreiros, você tem todo mundo aí que não pertencia ao primeiro e segundo estado. E o voto ele se dava por estado e não por pessoa. E o terceiro estado era muito mais numeroso do que o primeiro e o segundo, obviamente, porque você tinha muito mais camponês, burguês, artesão, você tinha muito mais povo do que nobre e do que clérigo. Só que o voto era por estado, ou seja, então você tem três votos aí, um da nobreza, um do clero e um do povo, do terceiro estado. E o que acontece nessa história? Ocorre que o povo sempre perdia, porque primeiro e segundo estado fechavam um com o outro e ferravam com o povo. E sempre era assim. E dessa vez não foi diferente. Essa convocação tinha o objetivo de pressionar o rei, e a ideia era aumentar os tributos, porque a nobreza estava insatisfeita. Então, olha o absurdo da situação. As pessoas estavam passando fome, você tinha uma França em crise, e a solução da nobreza era pressionar o rei, para o rei dar um jeito de aumentar a arrecadação deles, os impostos deles. Isso porque a nobreza também andava meio que revoltada com o rei, porque o rei fez escolhas ruins, desperdiçou dinheiro, desperdiçou um capital que julgava-se que tinha sido desperdiçado de uma maneira desnecessária. Por exemplo, se envolveu numa guerra com a Inglaterra que eles perderam e depois apoiou a guerra da Revolução Norte-Americana como forma de se vingar. Isso não trouxe nenhum lucro para a França, pelo contrário. Então, eles queriam também pressionar o rei, a nobreza, porque eles se sentiam revoltados, porque além da crise que já
vinha se arrastando, você teve escolhas ruins do rei. Então essa galera queria pressionar, dar uma pressionada para o rei favorecer eles. Mas esse favorecimento real era sempre arrochando mais o povo, era sempre exigindo mais do povo, era sempre fazendo com que o povo pagasse o pato, o povo sofresse mais. Então, assim, eles vão pressionar o rei, e essa pressão do rei, obviamente, teria como consequência uma pressão maior em cima do povo. E mais uma vez vão votar juntos e tal, e a coisa vai se configurar como sempre, só que dessa vez o terceiro estado não vai suportar, dessa vez o povo não vai suportar. Então você começa a ter um sentimento crescente de revolta, como quando se vê o que está acontecendo, e o terceiro estado meio que resolve jogar um ultimato, resolve não aceitar mais essa situação e questionar, tipo, por que nós somos os maiores e nós não temos o poder de escolha, porque nós somos os mais numerosos e o voto ele é por estado, e começam a exigir que o voto seja por pessoa, e claro que os nobres, o rei e o clero não aceitam isso. Isso vai gerar uma insatisfação recente, e aí você tem a eclosão de uma revolta popular de fato, onde a galera se recusa a se desmobilizar, porque eles tinham se mobilizado, né, para a convocação dos estados, então ela se recusa a se desmobilizar, e começam a ser tomadas uma série de iniciativas contra a coroa e contra o rei. E aí você tem a eclosão da Revolução Francesa, que é um processo bem mais longo que isso. Esse é o primeiro resumo para a gente entender o que leva a ele. E nos áudios posteriores eu vou explicar, né? Vou postar materiais também a respeito disso, né? Vou explicar, vou postar aulas a respeito disso, mas eu vou gravar mais aulas para falar de como são as outras etapas, né? Isso que eu expliquei aqui é simplesmente as razões que levam a acontecer, é simplesmente o prelúdio, o antecedente. E aí você tem a eclosão desse movimento, que vai ser muito importante para a Europa, porque configura um novo status quo na França e antecipa o que está por vir ao restante da Europa. E é muito importante é um processo então muito importante para a gente entender a história do próprio Ocidente recente, porque a gente está falando de algo que aconteceu no século XIX, mas que vai ter muita importância no século XX e até na formação das nossas constituições nacionais, que são vigentes até hoje. Então, espero que eu tenha sido claro nessa primeira explicação. Vou continuar postando materiais, vídeos, na medida do possível e necessário, áudios como esse. E qualquer dúvida, eu estou sempre aberto para responder. Um ótimo dia a todos.